Agado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Ministro Dias Toffoli suspende taxação do agro em Goiás. Plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar o tema na próxima semana. Ministro Ricardo Lewandowski se aposentará nos próximos dias. Nós vamos saber quem é o favorito para ocupar a vaga na corte e as expectativas para a votação de pautas do agro com a nova composição na casa. 100 dias de governo Lula. Viagens internacionais, invasões do MST e desafios econômicos marcam o início da gestão. O que esperar a partir de agora? Você vai saber no Hora H do Agro. E mais, na geopolítica, a tensão entre China e Estados Unidos aumenta depois de a presidente de Taiwan visitar o país norte-americano. E você, sabe como devem ser os transportes futuristas de soja ou milho? Uma inteligência artificial respondeu essa pergunta e gerou imagens de drones tecnológicos, trens e até navios super avançados. As inovações do agro você também acompanha por aqui. Estes e outros destaques a partir de agora no Hora H do Agro, que já está no ar. Na próxima semana serão completados 100 dias de governo. No agronegócio, um dos focos de atenção no período foi o retorno das invasões de terra pelo MST, além da expectativa de ampliação de áreas indígenas, com o anúncio de que pelo menos 13 áreas estão prontas para serem homologadas. Nas relações internacionais, os 100 dias tiveram viagens de núcleos do governo a países como Argentina, Estados Unidos e China. Na economia, a criação do grupo de trabalho da reforma tributária e a apresentação do chamado arcabouço fiscal e também as críticas de Lula à atuação do Banco Central marcaram o período. No Congresso, o governo tenta construir uma base mais sólida com os parlamentares do Senado e da Câmara. Para avaliar os 100 primeiros dias de governo Lula e projetar o futuro desta era, a gente recebe Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos. Seja muito bem-vindo, Ruschel. Obrigado pelo convite. Uma satisfação tê-lo conosco. Qual foi a principal marca dos 100 dias de governo Lula, na sua opinião? Eu acho que a principal marca aí é o radicalismo apresentado pelo ex-presidente, agora novamente presidente, né? Que surpreendeu até mesmo aquelas pessoas que o apoiaram mesmo não sendo petistas, não sendo de esquerda, por exemplo, né, uma Simone Tebet, e se apresentava durante a campanha uma espécie de frente ampla, né, que envolveria aí uma postura mais ao centro do espectro político. E o presidente que nós estamos vendo é um presidente de extrema esquerda que adotou uma postura, uma retórica extremamente populista, e isso tem prejudicado muito o país, né, em todos os aspectos, porque mesmo na questão dos juros, que é mencionada pelo presidente, a própria atuação dele em chamar gasto de investimento, ou proibir até mesmo a palavra gasto, ou falar, né, de uma forma irresponsável fiscalmente, acaba dificultando a queda dos juros, e ele reclama dos juros e apresenta uma fala populista, né, dizendo que os juros são muito altos para favorecer os ricos e tudo mais. Então, onde nós olhamos, assim, um aspecto que nós olhamos, eles estão permeados por essa retórica populista e mais extremada do que eu acredito que até mesmo os petistas esperavam. Interessante o que você traz como primeira colocação, uma mudança, né, do posicionamento daquilo que se esperava do centro, estando mais na extrema esquerda, como você mencionou. Avançando um pouco mais, a gente viu uma pesquisa do Datafolha de 1º de abril, que revelou que a reprovação ao governo Lula é de 29%, número igual ao do governo Bolsonaro em 2019. O que esses dados indicam na sua avaliação?
Bom, nós temos aí analistas apontando algumas falhas metodológicas em pesquisas como Datafolha, como, por exemplo, dar um peso maior a pessoas de baixíssima renda, que nós sabemos dão aí uma preferência ao candidato petista. Mesmo assim, né, eu vejo que é uma aprovação baixa, é um governo que começa bastante impopular, não é para menos, né? Tudo que aconteceu no Brasil nos últimos vários anos, Lula foi preso no maior escândalo de corrupção da história do país, teve suas penas anuladas aí pelo Supremo, teve o resultado eleitoral anunciado com uma diferença pequena e ainda assumindo essa retórica mais agressiva, acaba gerando uma defesa apenas daquelas pessoas que já o defendiam de qualquer forma, né, que eram os seus eleitores, os seus defensores, no matter what, né, não importa o que, e não fala com o centro ou mesmo com a direita, muito menos com a direita. Então eu vejo que essa postura acaba sendo adotada para manter um mínimo de apoio, mas acaba impedindo que possa haver algum outro tipo de apoio ou mesmo que possa haver algum tipo de consenso para outras reformas, outras mudanças importantes que o país precisa. Então, de uma certa forma, o país está num brete, porque quem está no poder acaba governando para quem elegeu, para quem apoia mais fortemente, contra as pautas que o país precisa e contra o mínimo consenso para a sociedade, né, deixar de adotar essa postura polarizada. E eu não consigo enxergar uma mudança daqui para frente. Eu acho que vai ser assim pelos próximos anos, o que deixa o presidente muito fragilizado. Eu creio que essa política vai gerar um resultado econômico muito negativo, já está gerando, a gente vê uma diminuição no ritmo da economia bastante forte. Isso vai gerar descontentamento e com esse nível de aprovação, com essa postura, aumenta muito a chance de impeachment ou qualquer outro movimento para se mudar a estrutura do poder, né? Muita gente nos corredores de Brasília acabam aí torcendo por um Alckmin, por exemplo, no poder. Pois é, o que você está dizendo nesses 100 primeiros dias em que você analisa o governo de Lula é que o posicionamento dele indo para uma esquerda mais extremada, a condição com a qual ele foi eleito, ou seja, muitos poucos votos de diferença, um congresso de centro-direita e uma dificuldade de interlocução com esse congresso que você apontou. É possível, na sua avaliação, que o Lula não termine o mandato? É isso que você está dizendo? Eu creio que essa é uma possibilidade bastante real se nós observarmos essa mesma postura, especialmente do ponto de vista econômico. Essa reforma que foi apresentada no arcabouço fiscal, né, ela sugere um aumento sistemático do aumento dos gastos do Estado, não prevê uma reforma de aumento de eficiência do Estado, que é o que efetivamente a gente precisa. A gente já tem muito imposto no Brasil, não precisa mais imposto, o que a gente precisa é racionalizar os gastos do Estado, mas não é isso que a gente está vendo. Então há um nível de desconfiança muito grande na classe que efetivamente produz riqueza no país, né, nos empresários, no próprio agro, que é o grande motor aí de geração de dinheiro para o país, e essa desconfiança se traduz em menos investimento, e menos investimento se traduz em menos crescimento, no momento que a gente precisa crescer. Então, é óbvio que essa situação econômica vai pressionar o apoio ao presidente, que pode levar a algum movimento pela sua retirada do poder, né? Isso aconteceu com a Dilma. Nós estamos vendo uma cabeça econômica muito parecida com a Dilma. Então, o Lula hoje tem menos apoio que a própria Dilma tinha no começo do seu segundo mandato. Então, é um presidente muito frágil e pode sim haver um movimento nesse sentido. E eu acho que é por isso, só para finalizar essa visão, que o PT aposta tanto agora em coisas como a lei das fake news, que eu chamo de lei da censura. Eles precisam controlar as redes sociais, a internet, precisam controlar a própria imprensa para evitar que se organize algum tipo de oposição maior, né? O que levou, por exemplo, ao impeachment de Dilma. Então, veja que não é por acaso que ao mesmo momento que eles colocam esse novo arcabouço fiscal lá no Congresso, eles também enviam aí o novo projeto da lei das fake news, que é muito mais censurador, agressivo, que aquele projeto anterior que já era horrível, né? Então eu vejo aí um desejo, já um
uma percepção do próprio governo de antemão da necessidade de controlar aí a expressão, né, da contrariedade com esse governo para evitar esse desenlace. Interessante. Eu vou usar uma expressão que você colocou aqui. Você disse que o Lula está com uma cabeça econômica parecida com a da Dilma. E isso casa muito bem com a pergunta que eu quero fazer. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ministro de Lula, afirmou nesta semana que vai haver uma mudança na política de preço dos combustíveis que é praticada pela Petrobras. Ele disse que a atual política que leva em conta o mercado internacional, ou seja, que tem uma paridade com o mercado internacional, essa política é absurda. E o ministro disse que a estatal vai passar a levar em conta o mercado nacional. Questão: a gente vai ter intervenção do governo na formação de preço de combustível? Que na época, Ruschel, do governo Dilma, isso causou prejuízos bilionários ao setor de etanol, com uma quebradeira nas indústrias, ou melhor, nas usinas. Sem dúvida, né? Nós tivemos na política econômica de Dilma 3 aspectos que envolvem o controle de preço. Primeiro, o controle da própria taxa de juros. Houve uma pressão para essa taxa ficar abaixo do que seria a taxa de equilíbrio. Houve uma pressão para controle de preços de energia elétrica, que criou um rombo de 60 bilhões de reais. E houve pressão para controle dos combustíveis, além de todos os escândalos que nós tivemos na própria Petrobras, na Eletrobras e outras estatais, que produziram uma diminuição do resultado dessas empresas, né? Não podemos esquecer que muito do superávit primário que nós conseguimos em 2022 e da própria situação que o governo Bolsonaro conseguiu produzir de controle dos gastos públicos, mesmo num ambiente de pandemia global, de explosão dos gastos, foi justamente por conta dos resultados estatais, que foi muito melhor do que nos governos do PT. Então, são 2 coisas negativas. Não se conta mais com esse resultado para o governo, né, esse resultado que vem das estatais, porque quando a Petrobras distribui lucro, mais da metade desse lucro fica nas mãos do governo, pouca gente lembra disso. E número 2, quando você cria uma lógica de subsídio, essa lógica vai criando distorções em toda a economia, e aí o governo precisa intervir cada vez mais para resolver esses problemas, né, como você bem colocou em relação ao etanol. O Brasil, apesar de produzir mais ou menos o tanto que consome em petróleo, não é independente em termos de refino. Então, isso vai gerar um nível de prejuízo muito maior para o país, né? Por exemplo, o diesel, a gente é mais dependente da importação do diesel. Se você baixar o preço do diesel lá na bomba, você vai ter que oferecer algum tipo de subsídio para essa importação, né? Não adianta, se tem algo que custa R$100 no mundo e no Brasil você coloca 50, você está criando um subsídio do governo. É exatamente o que a Argentina fez. A Argentina está com uma inflação de 110%, 120%, com uma implosão econômica. Então é aquela lógica populista. Ao querer baixar juros, ao querer expandir de maneira artificial os gastos do Estado, ao querer subsidiar produtos, o que o governo quer é criar um surto de prosperidade para ter mais apoio, pelo menos no curto prazo. Só que num prazo um pouco maior a conta vem na forma de inflação, de crise econômica, de destruição da confiança dos investidores, que foi exatamente o que aconteceu no governo Dilma, né? Então, nós estamos vendo se repetir exatamente os mesmos problemas, e é por isso que eu falei aqui no início da minha apresentação a possibilidade de nós termos fortes protestos lá na frente. Para encerrar, Ruschel, sua visão de futuro, você já colocou alguns elementos ao longo da sua análise, e se você puder também correlacionar com a sua visão de futuro da era Lula e impactos no agro. Bom, eu creio que o futuro vai depender da capacidade das instituições que nós temos, especialmente do Congresso, em resistir a essa agenda destrutiva. E há aparente vontade até, né, apesar de nós sabermos que o Congresso é maleável através das emendas, né, e de outros subterfúgios, não parece haver um clima de explosão de contas públicas, não parece haver um clima aí de embarcar nessa viagem, né, em direção ao abismo que o Lula quer nos colocar. Então, eu acho que essa resistência é que vai definir, até mesmo do próprio Supremo, que demonstrou mais simpatia vamos colocar desse jeito, né, mais simpatia pela campanha de Lula, pela proposta do Lula do que de outros candidatos, mas não parece que o Supremo também embarcaria nessa aventura extremamente populista. E o Supremo é importante porque vai definir eventuais tentativas do governo de tomar medidas por decreto, né? Então, vai depender dessas instituições existirem a esse projeto, para a gente ter aí algum nível de respiro e conseguir deixar a economia em pé.
Em relação ao agro, eu vejo que o maior risco é justamente essas pautas extremistas que envolvem pautas ambientais, que envolve essa questão indígena. Nós sabemos que o Brasil já é o país que mais protege o meio ambiente no mundo, em relação, por exemplo, à conservação de terras, né? Não é outro país minimamente desenvolvido que preserva um percentual tão grande das suas terras quanto o Brasil, mas parece que o Lula adotou essas pautas, seja a pauta indígena, seja a pauta ambientalista, como uma forma de atrair simpatia, atrair recursos, atrair apoio a nível global. E ainda tem o problema do Sem Terra, né, que já está colocando aí, que já estão colocando as manguinhas de fora. Já tivemos algumas invasões de terras produtivas na Bahia, enfim. Então eu creio que para o agro os riscos são bastante grandes. E eu creio que é muito importante para o agro utilizar os meios que o agro tem, né, para se expressar, para defender os seus interesses, seja no Congresso, seja em outros órgãos, para denunciar, né, esse tipo de política que pode ter efeitos muito danosos. Tá certo. Como eu falei, o agro é o grande motor de atração de recursos, né, de atração de divisas, de competitividade do Brasil. Se nós tivermos um ataque ao agro, como aconteceu na Argentina, que também é um país que depende bastante do agro, nós vamos ter problemas muito sérios. Então, acho que isso precisa ficar bem claro. Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos, a gente agradece pela presença aqui na Jovem Pan News, no Hora H do Agro. Volte sempre. Eu que agradeço o convite e um ótimo programa. Obrigada, até a próxima, Ruschel. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a taxação do agronegócio em Goiás, criada pelo governador do estado, Ronaldo Caiado, no ano passado. A cobrança, que incide sobre a comercialização de produtos agrícolas, tem como destino um fundo de infraestrutura. Durante a análise preliminar do caso, o ministro Dias Toffoli considerou alguns pontos dessa taxação como inconstitucionais. A decisão de suspender a taxação do agro foi tomada de forma provisória e agora vai ser analisada pelo plenário do STF no dia 14 de abril. A autora do processo é a Confederação Nacional da Indústria, CNI. Em nota, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que respeita a decisão do ministro Dias Toffoli. Ele ressaltou que a medida não é terminativa e que ele acredita que vai ser revertida. Caiado lembrou ainda que a criação do Fundeinfra ocorre para amenizar a perda de receitas devido à redução do ICMS sobre combustíveis, telecomunicação e energia, e que o impacto negativo da redução do ICMS nas contas do estado será em torno de 5,5 bilhões de reais neste ano. Será que o STF vai acabar com a taxação do agro em Goiás? Para esta resposta, a gente convidou o Eduardo Diamantino, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário, é nosso convidado para analisar o tema. Seja muito bem-vindo, Diamantino. Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado pela oportunidade. A gente gostaria de saber quais são os pontos que foram considerados inconstitucionais pelo ministro Dias Toffoli na cobrança da taxa do agro em Goiás. Kelly, na verdade, o ministro Dias Toffoli considera que a taxa tem o fundo, até então criado no final do ano, tem caráter tributário. E tendo caráter tributário, ele vai contra o artigo 167, inciso 4 da Constituição, que é a vinculação de receita de impostos a órgão de fundo ou despesa. Ou seja, ele fere o 167.4. Existe uma série de outros argumentos na petição da CNI, muito bem posta, por sinal, e exige, mas a base, que é mais importante nessa decisão, ao meu ver, é essa questão, esse caráter tributário, ferindo o 167.4 da Constituição Federal, que vai contra a jurisprudência anterior do próprio Supremo analisando essa questão. Bom, então o que você está me dizendo é que há uma chance do STF acabar com a taxação do agro em Goiás? Veja, a chance com certeza existe. Se a gente voltar e dar uma consultada nisso, o primeiro fundo desse criado, eu quero crer que deve ter sido o Fundersul do Mato Grosso do Sul. Ele foi criado em 99, em 2007, o Supremo julga que ele é constitucional. Por quê? Ele não teria o caráter tributário.
E por que ele não teria o caráter tributário? Porque ele não é obrigatório. Se a gente voltar na definição de tributo, pegar o artigo 3º do CTN, vou ler aqui rapidinho, toda prestação pecuniária compulsória que não se constitui sanção de ato ilícito cobrado em lei. Ou seja, teoricamente, em 2007, o Supremo entendeu que aderir ou não a esses fundos de desenvolvimento era uma faculdade do setor. Agora, o ministro Toffoli entendeu que não, que ele acaba tendo compulsoriedade. Eu entendo que ele foi bem, mas precisa mudar essa decisão de 2007. Eu consultei, de 2007 até hoje, mudaram praticamente todos os ministros do Supremo. Remanescem naquele julgamento apenas 3, Lewandowski, ministro Gilmar e a ministra Carmen Lúcia. Agora, como o ministro Lewandowski se aposenta dia 11, nós vamos pegar o Supremo totalmente renovado para enfrentar essa questão de novo, quando começar o julgamento da liminar do ministro Toffoli. Só para ver se ficou claro para mim, o que é um dos elementos que gera essa fragilidade em relação à taxa do agro em Goiás é que há um entendimento de que, dado que ela é um tributo, ela é obrigatória, mesmo que no governo do estado de Goiás se diga que ela é facultativa, que se pode optar ou não por contribuir. Esse é o ponto central da discussão, se eu entendi bem? Exato, o ponto fulcral é exatamente isso, ela é compulsória ou não. Se ela é compulsória, ela é obrigatória, ela tem um caráter tributário. Se ela não é obrigatória, ela é facultativa, ela não tem caráter tributário. E a jurisprudência do Supremo, analisando outros fundos desses, vai no sentido de que ela seria constitucional. A questão vai acabar terminando na obrigatoriedade ou não. A sua avaliação neste momento é que há uma tendência do STF decidir de qual forma? Pelo fim ou pela continuidade dessa cobrança da taxa do agro em Goiás? Kelly, a minha avaliação tem um pouco de esperança. Eu acredito que essa virada que o ministro Toffoli propôs é muito positiva. O que está acontecendo no Brasil é que os governos premidos de caixa, seja por redução de ICMS ou não, resolveram descontar no agro toda essa sanha tributária. E agora vem com essa história dos fundos. Veja, eu entendo que o conceito de obrigatório tem que ser modulado no Supremo. É possível conviver no campo sem um diferimento de imposto? É possível viver no campo sem algum benefício fiscal? Óbvio que não. Então eu quero acreditar que o voto do ministro Toffoli vai prevalecer. Só quero alertar que, numa análise fria, a jurisprudência do Supremo ia no sentido contrário, a jurisprudência antiga. A jurisprudência antiga é no sentido contrário, ou seja, manteria a taxa do agro em Goiás. Agora, como o tema vai para o plenário, a gente vai precisar entender como os demais ministros votarão. Você disse que há esperança de que seja extinta essa cobrança da taxa do agro em Goiás. Se o plenário decidir pela inconstitucionalidade da taxa do agro em Goiás, isso abre precedente para estados como Mato Grosso, que há anos os agricultores contribuem com o FETAB, que é um fundo também? Abre sim, inclusive o Partido Novo, eu tenho notícia que o Partido Novo entrou com o Madin, já questionando o FETAB recentemente, acho que a semana passada. Então, se essa decisão do ministro Toffoli se mantém, vai dar para questionar o FETAB, vai dar para questionar uma taxa que tem no Maranhão, aquele projeto do Paraná, do governador Ratinho, fica totalmente fustigado. É muito importante, em termos de jurisprudência, que essa decisão do ministro Toffoli se confirme. Muito interessante. Agora, neste momento, do ponto de vista prático, qual é a melhor forma de agricultores, cooperativas lidarem com esse tema? No momento é melhor fazer os depósitos em juízo, adiar o pagamento da taxa, continuar pagando. Qual a saída? Kelly, eu acredito que até dia 14, nós estamos a pouquíssimos dias do início do julgamento. Se o julgamento não se prorrogar indefinidamente, com aqueles pedidos de vista ou remessa, o julgamento começa no virtual, tá? No presencial, eu aguardaria sem maiores problemas por mais 15 ou 20 dias, tendo em vista que se pode ter uma ideia da questão. Se, por outro lado, ele vai naquela toada do julgamento, por exemplo, das questões de fundo rural,
e desde 2017 vem se arrastando, talvez fosse o caso de fazer o depósito em juízo, ou, ao menos, provisionar todos esses valores para não ter esses sustos que vem ocorrendo aí no Supremo, né? Aquela frase antiga aí do ministro de Economia do Fernando Henrique: no Brasil tem um passado incerto, né? Ou seja, fica muito difícil a gente projetar o futuro, né? Eduardo Diamantino, vice-presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário, muito obrigada pela presença aqui na Jovem Pan News e pelos esclarecimentos em relação a essa discussão sobre as taxas do agro no STF. Volte sempre. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada. E a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, e a AproSoja do Estado disseram que, por enquanto, não vão se posicionar sobre o tema. As entidades informaram que irão aguardar a decisão do plenário do STF, prevista para o dia 14 de abril. E na próxima semana, o ministro Ricardo Lewandowski deverá se aposentar. A saída dele ocorre um mês antes dele completar 75 anos, idade em que seria obrigatório deixar a corte. Segundo Lewandowski, a antecipação da aposentadoria em um mês ocorre em razão de compromissos acadêmicos. Com a vaga aberta na corte, o presidente Lula deverá indicar um novo ministro, que passará por sabatina no Senado Federal. Para o agronegócio, o tema importa, já que há no STF temas super relevantes para o setor, aguardando a análise da corte. É o caso, por exemplo, do marco temporal das terras indígenas e também da taxação do agro em Goiás, que vocês acabaram de acompanhar, apenas para citar 2 exemplos. A consultoria BMJ afirma que o ex-advogado de Lula, Cristiano Zanin, é o favorito para ocupar a vaga de Lewandowski. O que tudo indica, o advogado Cristiano Zanin é o favorito do presidente Lula para a vaga do ministro Lewandowski. Se essa indicação for mesmo confirmada, é óbvio que críticas e questionamentos sobre a proximidade do advogado Cristiano Zanin com Lula serão inevitáveis. Vai ser uma indicação que não tem como a gente não dizer que tem um conteúdo político muito forte. Mas, por outro lado, a gente também tem que pensar que já houve algumas manifestações favoráveis à indicação do Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, vindos até de ministros do Supremo. A ministra Carmen Lúcia já se manifestou publicamente dizendo que se a indicação dele for respeitar, os critérios que estão previstos na Constituição, que não seria nenhuma novidade, uma indicação que tem um elemento político, mas que o importante é que se a Constituição for observada, está tudo dentro da regra. E até onde nós sabemos, essa é a interpretação de outros ministros dentro do Supremo também. Não há uma resistência muito grande quanto ao fato do Cristiano Zanin ser indicado, porque há o entendimento de que ele tem sim habilidade técnica no meio jurídico para poder exercer uma vaga no Supremo. Além disso, toda a crítica que a gente pode ter a respeito de ser uma indicação política, um nome próximo do presidente Lula, não seria a primeira vez, o presidente Lula não seria o primeiro a fazer isso, e no caso do presidente Lula, a gente tem que lembrar a indicação do ministro Dias Toffoli, que foi feita pelo presidente Lula lá em 2009, e anos depois o ministro Dias Toffoli tomou algumas decisões que desagradaram o PT e o presidente Lula. Ou seja, ser indicado por um presidente da República para o Supremo não significa que você vai ser o cara do presidente da República dentro do Supremo. E o que a BMJ, o que você espera da análise de temas do agro por parte de Cristiano Zanin, caso ele venha a ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal? Sobre a possibilidade de como o advogado Cristiano Zanin, uma vez empossado o ministro Cristiano Zanin do Supremo, agiria em julgamentos que são direcionados, que são preocupantes para o setor do agronegócio, eu acho que são 2 aspectos a gente considerar. O primeiro é que, como eu disse antes, o advogado Cristiano Zanin é um quadro técnico habilitado no meio jurídico e não há uma expectativa de que ele chegue ao Supremo e seja um vassalo do presidente Lula. A expectativa ao contrário de que ele chegue ao Supremo se ele for aprovado pelo Senado, que ele se invista da toga e haja como um dos 11 ministros, costuma agir observando a Constituição. O outro aspecto que eu acho que tem que ser considerado é o fato de que desde a fase da campanha, todos os movimentos do presidente Lula para o setor do agronegócio têm sido no sentido de se reaproximar, de construir pontes, de reconstruir pontes, talvez. Então, não há por que achar que uma indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo seja uma indicação que tenha o objetivo de prejudicar o setor. Não vejo dessa forma.
Muito obrigada, Raquel, e consultoria BMJ pelas análises aqui na Jovem Pan News. E depois do intervalo, você vai ver na geopolítica. Presidente de Taiwan visita Estados Unidos e aumenta a tensão entre chineses e americanos. A conexão deste tema com o agro você vai saber já já. A gente espera você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Encontro histórico. A presidente de Taiwan foi aos Estados Unidos, onde foi recebida nesta semana pelo presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy. A aproximação entre Taiwan e os americanos aumenta a tensão entre Estados Unidos e China, já que a China reivindica a soberania nacional e a integridade territorial de Taiwan. No mesmo dia em que ocorreu o encontro entre Taiwan e Estados Unidos, a China, em tom de ameaça, realizou exercícios militares nos arredores da ilha. Vale lembrar que no ano passado, a viagem da então presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, foi vista como um estopim para um aumento das tensões entre as duas maiores economias do mundo. Para entender o momento na geopolítica mundial e os impactos para o agronegócio brasileiro, a gente recebe Tiago Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice. Seja muito bem-vindo, Tiago. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença. Tiago, diga pra gente, há uma ameaça iminente de a China invadir Taiwan, na sua avaliação? Não. Essa ameaça ela não é iminente. Ela é uma construção que vem sendo feita já há um bom tempo, mas em conversas que eu mantenho com pessoas relacionadas ao governo em Pequim, não há uma intenção no momento de fazer nenhuma movimentação militar em relação a Taiwan. Até porque a China entende que isso não seria uma ação rápida, seria uma ação complicada, de longo prazo, que traria efeitos negativos para a sua economia, principalmente num momento que eles estão num processo de revitalização e recuperação econômica. Então seria totalmente contraproducente no momento, mas isso não impede que as tensões vão aumentando com ações granulares de um lado e de outro, como nós vimos essa semana. Esse é o ponto que eu gostaria de entender. Você coloca, então, que não há um risco iminente da China invadir Taiwan, mas há uma piora da relação entre China e Estados Unidos por causa de Taiwan? Sim, existe sempre uma piora nessa relação vinculada à questão de Taiwan, porque Taiwan acaba sendo o caminho mais fácil para que os Estados Unidos possa retaliar alguma ação no qual eles consideram ofensivas por parte da China. Nesse caso específico, a viagem do Xi Jinping à Rússia para conversar com Putin e a demonstração de apoio à Rússia em relação à guerra na Ucrânia causou um desconforto muito grande em Washington. Então essa visita ao McCarthy nos Estados Unidos, da presidente de Taiwan, ela é basicamente uma resposta direta à visita do Xi Jinping ao Putin. E essa situação de que cada um manda um recado de um lado para o outro já chega num ponto que ninguém mais sabe quem começou, quem dará o próximo passo, e isso vai alimentando uma tensão que possibilita os erros.
O grande risco que nós temos no mundo hoje em relação a um possível conflito militar entre Estados Unidos e China se dá não por ações deliberadas de uma invasão chinesa em Taiwan, mas por ações equivocadas a partir de erros baseados na superpopulação militar ao redor da ilha de Taiwan. Então, cada vez que a China faz mais exercícios militares, os Estados Unidos responde com mais presença militar na região. Isso aumenta consideravelmente a possibilidade de um erro de cálculo de um dos dois lados, e aí sim poderia levar a uma situação tensa. Esse xadrez geopolítico tem nos chamado muito a atenção. A gente vai rodar imagens agora, Tiago, de umas imagens de antes de viajar aos Estados Unidos, a governante de Taiwan, ela passou por Belize e por Guatemala e ela estreitou os laços diplomáticos com esses países da América Central. Honduras, outro país da América Central, rompeu recentemente as relações com Taiwan e retomou a diplomacia com os chineses, né? A gente está vendo essas imagens da passagem da presidente de Taiwan nesse cenário que eu acabei de relatar, e isto para a gente é um ponto de interrogação. Nesse xadrez geopolítico, qual é a posição do Brasil nesse contexto e por que esse fato importa para a gente? Olha, isso importa naturalmente porque à medida que a China ela vai conseguindo reverter a posição diplomática de alguns países na região, como foi o caso de Honduras, como foi anteriormente Panamá, República Dominicana, minha aposta pessoal é que o próximo país a trocar de lado será o Belize, apesar da visita da presidente de Taiwan ao Belize. A grande joia na coroa para os chineses é o Paraguai. O Paraguai hoje ele é o país mais importante que reconhece Taiwan no mundo. E ao mesmo tempo, pelo fato do Paraguai reconhecer Taiwan, ele se coloca como uma pedra no meio do caminho da China para alguns acordos mais robustos entre a China e o Mercosul. Porque muitas vezes esses acordos, as tentativas de um acordo mais amplo de livre comércio entre o Mercosul e a China são impedidos por conta do reconhecimento paraguaio a Taiwan e não a República Popular da China. Então, cada vez que nós vemos uma mudança de certos países que reconhecem Taiwan e passam a reconhecer China, nós identificamos que cada vez mais a China está mais próxima de causar uma reversão total na região, culminando no Paraguai e possivelmente isso acaba também mudando todo o aspecto da relação entre Mercosul e China, e o Brasil, sendo o país mais importante do Mercosul, é de um efeito muito importante. Essa é uma questão que eu gostaria de uma análise focada em Brasil. Há uma pressão que se aproxima do Brasil na sua avaliação, que a gente pode esperar de agora em diante? Olha, o Brasil, ele é um país que ele possui uma dependência muito grande da China. A relação ela é desigual. O Brasil depende da China mais do que a China depende do Brasil, apesar de que a soja e outros alimentos comprados e outros commodities importados do Brasil são de suma importância para a China. Mas a China ela consegue buscar algumas variações de vendedores com mais facilidade do que o Brasil consegue buscar uma variedade de compradores. Então isso torna uma relação de dependência. Toda relação de dependência, ela é, por definição, desigual. E por ser desigual, o Brasil ele acaba se colocando numa posição onde o Brasil ele é obrigado a aceitar as condições impostas pela China, ao invés de ditar as regras de como essa relação funciona. À medida que a China ela vai ampliando a sua influência na região e ampliando a sua capacidade de gerar mais dependências em relação a outros países latino-americanos, isso naturalmente diminui a capacidade do Brasil influenciar esses outros países. Então é uma ocupação de espaço básico. À medida que a China amplia sua influência e o seu espaço em relação a determinados países, a posição do Brasil diminui. A Argentina é um exemplo claro, onde a influência chinesa é tão alta que, consequentemente, diminui a influência brasileira em relação à Argentina, algo que nós tínhamos durante muitos anos e hoje já não existe no mesmo volume. Muito interessante o que você traz e aí conecta demais porque na próxima semana o presidente Lula vai à China, ou melhor, nos próximos dias, né? A expectativa é que seja dado mais um passo naquele acordo para excluir o dólar das transações comerciais entre Brasil e China. Foi assinado um memorando nessa direção e a minha pergunta é: o dólar está perdendo força no mundo? É um sinal do avanço da China? O que a gente pode esperar?
Eu não vejo que o dólar está perdendo força no mundo, mas ao mesmo tempo, sim, é um avanço da China. A questão da utilização do yuan digital, ela é basicamente uma decisão contábil, porque no fim das contas, o yuan digital vai ser o valor de referência para os dois lados. O produtor brasileiro vai receber em reais, o exportador chinês vai receber em yuan, mas a moeda de referência contábil nessa relação vai ser o yuan digital e não mais o dólar. Isso, naturalmente, aumenta a influência do yuan, mas nós ainda estamos longe de ter uma situação onde o yuan substitua o dólar em termos de confiança, por 1000 razões. Primeiro que o dólar está muito imbuído culturalmente, financeiramente no mundo. O yuan é desconhecido e não existe um conhecimento profundo do processo de tomada de decisão do Banco Central chinês e até em relação à transparência da economia chinesa. E a gente dificilmente vai ver indivíduos ou empresas no mundo optando por receber pagamentos em yuan do que em dólar. Se tiver sempre a opção, as pessoas vão optar pelo dólar. Mas nesse caso não se trata de receber em yuan ao invés de dólar, é simplesmente em relação à referência contábil, e isso, por mais que não cause um grande impacto nas mudanças e não vai afetar o exportador brasileiro, mas sim amplia o leque de influência da China no mundo. Muito interessante, amplia o leque de influência da China no mundo. A gente está com imagens de Taiwan e um debate aqui sobre as mudanças no tabuleiro da geopolítica com potenciais impactos ao agro do Brasil. Nós estamos ainda vivendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia e com atenções muito voltadas à relação entre China e Estados Unidos. Como você resume o momento em que estamos vivendo hoje e as suas projeções para o futuro, Thiago? Olhando, claro, com um olhar mais atento com os impactos voltados ao agro. A gente vive num momento que ele é o mais incerto dos últimos 20 anos, ou possivelmente desde o fim da Guerra Fria. E as pessoas, elas não se dão muito conta, porque as grandes mudanças do mundo, elas vão acontecendo de uma forma tão aos poucos, que muita gente acaba não percebendo as grandes mudanças que existem. Hoje nós temos um ambiente global muito diferente do que nós tínhamos há 10 anos. O fato da China poder ditar certos rumos no mundo é de extrema relevância. E um exemplo claro que eu dou é em relação à Arábia Saudita e Irã, dois países rivais no Oriente Médio, que se odeiam no Oriente Médio, e a China, por ter relações próximas com os dois, conseguiu fazer com que os dois reatassem as relações diplomáticas. Na América Latina, a mesma coisa, a China ela amplia sua posição de influência na América Latina, em vários países da África ligados à mineração e à agricultura também. Tudo isso faz com que os Estados Unidos hoje, e eu moro em Washington e acompanho isso de perto, os Estados Unidos eles estão relativamente perdidos em relação a como se posicionar na contenção da China, porque a China possui armas e atributos que os Estados Unidos não têm e que, infelizmente, aspectos da democracia, no qual defendo até o fim, a democracia ela possui algumas dificuldades operacionais em relação a um regime totalitário quanto à China. O governo americano não pode obrigar uma empresa americana a atuar num país e aceitar perdas financeiras. O governo chinês pode fazer isso e utiliza isso para aumentar a influência. É uma briga que os Estados Unidos talvez ainda não compreenderam muito bem de como funciona a capacidade de influência chinesa, a capacidade de absorção de certos países para sua esfera de poder, porque ainda existe aquela velha mentalidade de que a relação entre os países se dá por ligas ideológicas, e não é verdade. O pragmatismo é a principal arma do governo chinês, porque ele é baseado num acesso fácil a crédito. Então, quando a China oferece linhas de crédito fáceis a produtores brasileiros, a mineradores brasileiros, a industriais brasileiros e, consequentemente, ao governo brasileiro, você está gerando um processo de dependência financeira que não vai necessariamente prejudicar o produtor brasileiro. Mas no conjunto da obra, você cria uma situação que facilita com que a China ela consiga impor as decisões que mais lhe convêm. Interessantíssimo. A sua conclusão é que esse eixo já
mudou significativamente e a gente caminha para uma era em que a China vira a primeira economia do mundo, pegando o espaço dos Estados Unidos, que é uma ambição dos chineses, e há uma potencial agenda anti-Ocidente na sua avaliação avançando? Isso existe, mas isso dificilmente vai tomar conta do globo por conta de um aspecto que é extremamente importante e a gente não se dá conta, que são as nossas relações culturais. A nossa cultura, a cultura popular, desde a forma que nós nos vestimos, a forma como a televisão é feita, a forma como os filmes são feitos e a forma como o entretenimento é desenvolvido, isso nos une aos países ocidentais. Isso é algo que dificilmente vai ser quebrado. Agora, a grande tensão no mundo hoje, que é reconhecida em Washington, é que a China, para ela atingir uma posição de liderança, basta ela continuar fazendo o que ela está fazendo. E para os Estados Unidos, para preservar a sua posição de liderança, eles vão ter que se reinventar e mudar o que eles estão fazendo. Então essa é a grande diferença no mundo hoje. Um basta seguir na linha que está e o outro vai precisar rever muitas coisas no relacionamento da sua política internacional. Passando a régua, Tiago Aragão, importa para o agro hoje, quando o assunto é geopolítica, Taiwan, relação entre Estados Unidos e China, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Quais são os 3 principais pontos que mais importam para o agro na geopolítica por causa dos impactos que você mencionaria para a gente? Importa demais. Eu converso com vários produtores do agro americanos porque eles entendem a importância da geopolítica de uma forma que muitos produtores no Brasil, infelizmente, não entendem. Eles acham que por ser distante não vai eles afetar. Mas a crise em Taiwan, por exemplo, e no Indo-Pacífico, é uma crise que existe diretamente nas rotas das exportações brasileiras. Então, eventualmente, se nós tivermos um conflito no futuro próximo, ou até uma situação de bloqueios navais por um país ou por outro, isso vai afetar diretamente as exportações brasileiras e as importações brasileiras. A geopolítica, ela hoje faz preço mais do que qualquer outra coisa. E isso é algo que o produtor brasileiro, se ele não entender, ele vai seguir sendo o passageiro num vagão de um trem que ele não sabe para onde está indo. Que enquanto lá dentro está tudo bem, está tudo confortável, ele vai se sentir confortável. Mas se ele não sabe para onde esse trem está indo, muito menos quem está guiando esse trem, o destino pode ser um destino completamente desagradável. Tiago Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice, é sempre uma grande satisfação ouvi-lo. Volte muito mais vezes, porque o agricultor brasileiro, a audiência da Jovem Pan, sabe da importância da geopolítica e quer as suas análises direto de Washington daqui para frente. Muito obrigado. Obrigada. Prazer. Até a próxima. E você, já imaginou como será o transporte do agro no futuro? Uma inteligência artificial foi capaz de gerar imagens que revelam um transporte futurista para os grãos, por exemplo. Nesse futuro do agro, há drones mais avançados que podem transportar cargas e pessoas, supernavios, trens e caminhões com maior capacidade. Para quem nos acompanha pela televisão, eu imagino que tenha gostado de ver essas imagens. Quem usou a inteligência artificial e gerou essas imagens foi o Tiago Pera. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Exalc USP. Tiago, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada para a gente também, especialmente quando você traz essas imagens aí que são impactantes. Vou pedir para a produção colocar na tela e você nos explicar que tecnologia é essa que você usou e de onde surgiu a ideia de utilizar a inteligência artificial para gerar imagens de um transporte futurista de grãos. Bom, a gente está vivenciando agora uma situação, né, de lançamento de inúmeras ferramentas de inteligência artificial, né? E de fato essa é uma nova realidade, né? Um marco importante aí que se tem em termos de tecnologia. Nessa linha há uma série de geradores aí de imagens, né? Eu vou citar 3 e já comento a respeito aí do qual que eu usei. Então tem o DALL-E, que ele é uma ferramenta interessante que é produzida também pela OpenAI, que é a mesma aí do ChatGPT, né? Tem aí o Midjourney,
que foi o que eu utilizei, né? E o Stable Diffusion, que é uma outra tecnologia que também cria imagens. E basicamente são geradores de imagem a partir de textos, né? Então você consegue especificar aquilo que você quer pelo uso aí de um script textual, né? E ele gera essas informações, né? E aí é interessante porque como é que funciona essa tecnologia? Basicamente é um algoritmo ali de aprendizado, né? Que usa redes neurais. Então esse sistema ele vai coletar ali elementos do seu texto e buscar criar essa imagem. E aí tem um validador que vai classificar essa imagem gerada se ela é mais próxima da realidade ou não. Se não for, ele vai repetir o processo até transformar isso em algo muito próximo, né? Interessante. Agora, Tiago, o pessoal quer saber quando que esses veículos futuristas vão estar aí no dia a dia do agro. Você acha que esse é o caminho mesmo para onde a logística se dirige? E o que mais te chamou a atenção? Além do aspecto físico, a funcionalidade, eles seriam de fato mais eficientes? Bom, o script que foi utilizado aí foi justamente esse. Ó. Imagine, né, um transporte futurista da soja, né, do milho, com uma grande produtividade, né? E aí foram geradas aí essas diferentes imagens, né? Bom, aqui a limitação, a imaginação é ilimitada, né? Então, nessa linha, são imagens bonitas, mas tem uma série de restrições ali, de engenharia, né? Eu acredito que sim, o caminho aí que a gente vai observar na logística vai ser um aumento significativo dessa produtividade dos caminhões, né? Veículos maiores, com mais eficiência energética, né? Agora, a respeito do drone, tem minhas dúvidas aí para um transporte de soja, por exemplo, né? Eu acredito que para um transporte aí urbano faça muito sentido, né? Agora, um transporte mais pesado, né? Como soja, granéis agrícolas como um todo, é um transporte que aparentemente pode ser aí de baixa eficiência. É verdade. Você é um estudioso da logística do agronegócio no Brasil. Como essa projeção impacta o trabalho do agronegócio neste atual momento? Você acredita que há alguma aplicação prática no sentido de pensar a logística do futuro, para onde as coisas estão indo, de fato? Sim, sim. Na verdade, a gente está vivenciando agora a logística 4.0, né? Então, nós tivemos aí a logística 1.0, que foi basicamente a mecanização do transporte, a logística 2.0, a automação do sistema de transporte, a 3.0, o sistema de gerenciamento logístico, e agora a gente está nessa parte que é o uso da internet, né, e tudo conectado. Então, basicamente, o que é uma inteligência artificial, né, e o que ela pode melhorar a nossa logística? Então, a inteligência artificial nada mais é do que você ensinar aí um computador, né, uma máquina, a tomar decisões, a aprender algumas relações e ela tomar a decisão. No futuro, o que se espera de uma logística 4.0, de uma indústria 4.0, é que as tomadas de decisões elas sejam autônomas, né? Então, a própria máquina aí vai poder tomar a decisão de contratação de frete, de como movimentar a carga do ponto A para o ponto B, de fazer a roteirização aí dos veículos. Hoje nós já temos aí uma série de ferramentas que têm sido utilizadas na logística. Então, por exemplo, uma ferramenta interessante, né, é aí um sensor que ele é instalado, né, num caminhão, que ele consegue reconhecer qual que é a chance do motorista dormir, né? Então, se ele dá algum sinal, né, ali de sonolência, já é notificado aí a transportadora ou uma central, certo, que entra em contato com o motorista para checar se está tudo bem, se ele quer fazer uma pausa, né? Então, é uma integração hoje, basicamente, para essa revolução acontecer, de sensores que captam informações em tempo real, abastecem um grande banco de dados, né? E aí tem uma série de modelos matemáticos, estatísticos, mostrando, tem uma alta chance disso acontecer, né? Então, muito interessante para fazer aí manutenções preventivas, né? E também predições. Ótimo. Né?
Tiago, vou pedir para o Kaique colocar para a gente a imagem cheia na tela, e a gente deve ter um minutinho ainda, para que você explique para a gente, basicamente, esses veículos do futuro. Eles ganharam em capacidade, eles ganharam em velocidade e eles ganharam também em uso de energia. Eles têm a mesma performance usando menos energia. Eu vejo aquele caminhão com um enorme espaço para carregar grão. Se puder, rapidamente só citar os 3 itens que mais chamaram a sua atenção nessas imagens. Olha, o que mais chamou a atenção de fato, né, na maior parte das imagens, esse efeito de economia de escala, né, esse ganho no tamanho aí dos veículos, né, quando a gente fala ali no caso de caminhões e de trens, né, e barcaças, né, e isso é um fator importante para a logística, economia de escala. Quanto maior quantidade que você consegue produzir no transporte, menor é o seu custo, né? E chamou a atenção também a questão de veículos aí voadores, né? Então, drones, algo do gênero. Agora, de novo, tem uma série de limitações técnicas para isso acontecer, né? De engenharia, um exercício de imaginação, de como que pode ser esse futuro aí. Não dá para estimar uma data, por enquanto a gente vai ficar só fazendo esse exercício então. Tiago Pera, coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Exalc, muito obrigada pela presença e por nos atualizar sobre as novidades desse novo mundo. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu nesta semana o armamento no campo. Segundo ele, é legítimo que o agricultor tenha armas na propriedade rural. É legítimo um homem do campo ter 1 ou 2 armas lá para fazer a primeira defesa, um pouco de munição, porque lógico, ele está a 50, 100 quilômetros da cidade. Se ele ligar nos 190, dá tempo do bandido barbarizar, fazer o que quiser dentro da propriedade, roubar, bater, espancar. E não chegou a polícia ainda. Então, se a criminalidade tiver a certeza que lá no campo não tem nenhuma arma, a vulnerabilidade é certa e o risco do homem do campo é iminente. E o presidente também pensa assim. E ainda falando sobre insegurança no campo, o MST publicou nas redes sociais que começou o chamado Abril Vermelho. Segundo o movimento, cerca de 250 pessoas invadiram nesta semana uma área no município de Timbaúba, em Pernambuco. No site, o MST informa que a invasão ocorreu no engenho Cumbé, localizado entre outros 2 engenhos. De acordo com o movimento, a ação faz parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, também conhecida como Abril Vermelho, que o MST realiza em todo o país durante o mês de abril com invasões de terra. A Jovem Pan, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, informou que só pode atuar em casos como esse através de ordem judicial, o que até o momento não havia ocorrido. Nós entramos em contato com o governo de Pernambuco e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que não nos retornaram com os nossos pedidos de informação até o presente momento. A Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco disse que não está tratando do assunto. A Frente Parlamentar da Agropecuária iniciou nesta semana uma campanha nas redes sociais contra as invasões de terras. Em um dos vídeos divulgados, a bancada do agro revela que já são 34 casos de invasões em propriedades rurais, neste ano em 7 estados. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, se reuniu também nesta semana para tratar da segurança no campo. A entidade estuda uma parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública para criar unidades especializadas de prevenção e combate a crimes rurais nas polícias civis e militares. Outro tema abordado é a possibilidade da criação de índices de criminalidade no campo para monitorar o tema. E enquanto isso, a CPI do MST segue sem data para ser instalada na Câmara dos Deputados. A Comissão Parlamentar de Inquérito quer investigar quem são os financiadores das invasões pelo movimento. A decisão sobre a instalação da CPI está agora aguardando uma posição do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
Eu tenho um recado para você. A cigarrinha tem sido uma grande ameaça da produtividade dos milharais. Nas últimas safras, muitos produtores têm relatado perdas expressivas por causa da praga. Mas a Yara apresenta uma solução poderosa no controle da cigarrinha. Zeus é um inseticida de ação translaminar e sistêmica que confere proteção completa para as plantas. E o melhor, com resultados comprovados. Os nossos testes resultaram em uma eficácia dos ativos de Zeus de 61% logo no primeiro dia de aplicação, contra 56% e 54% de eficácia de outros ativos. E depois de 3 dias da aplicação, a eficácia de Zeus ainda foi a mais alta, de 57%, frente a 43% e 51% dos demais ativos testados. Isso quer dizer que você pode confiar na eficácia de Zeus para combater a cigarrinha e proteger o seu milharal. Quer saber mais? Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code que está na sua tela e leve essa proteção nunca antes vista até a sua lavoura. O Hora H do Agro fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.